olha, se o Ocidente autorizar os mísseis de longo alcance para serem utilizados na Rússia, a gente vai considerar que é o Ocidente que está lutando contra a gente. Por quê? Porque não é só ceder o míssil. Você tem que ceder o míssil, mas também tem que fazer treinamento militar, tem que ter inteligência, tem que ter satélite. Ou seja, basicamente as coordenadas, a maneira como vai ser realizado o ataque, quem faz é os Estados Unidos. O próprio Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, falou isso. Se não fossem os americanos ensinando os ucranianos como esses ataques são realizados, com a inteligência, o ataque não seria feito. Então a resposta que a gente vai dar vai ser contra a Ucrânia e contra quem ajudou também os ucranianos a realizarem esses ataques. A Ucrânia foi lá, utilizou os mísseis Ataque-MS em Kursk, que é esse território que foi invadido, e ainda utilizou os Storm Shadow, que são os britânicos, num território russo chamado de Bryansk. Ou seja, a gente teve 2 ataques com mísseis de longo alcance no território russo. E aí, o Putin, ele ficou quase que numa encruzilhada. Por quê? Eu lembro que bem no primeiro dia de guerra, né? Quando começou a operação militar especial do Putin, ele falou, olha... Ele já assumiu que é uma guerra ou ainda é operação especial? Operação militar especial. Putz. Enquanto a gente tiver... a gente vai fazer essa operação militar especial. Se tiver alguma interferência do Ocidente, eu vou apertar meu botão vermelho. Vai ser a linha vermelha. Eu lembro disso. Aí o Ocidente foi lá e começou a financiar. Putin não fez nada. Ah, não, mas se cederem equipamentos, tanques, blindados, aí a gente vai retaliar. Aí o Putin não fez nada. Ah, não, mas se os caças F-16 forem cedidos, aí a gente vai retaliar. Não fez nada. Entende que vai perdendo um pouco a credibilidade? Verdade. Agora, ceder os mísseis. Se o Putin não retaliasse, poxa, cada vez mais a OTAN ia ficar esticando a corda, né? Ia ficar meio que uma guerra fria ali. Ação e reação. Então o Putin tinha que fazer algum tipo de contramedida à cessão desses mísseis de longo alcance. E aí ele fez. Ele autorizou com que o Oreshnik... E dizem que ele ligou pro Biden antes, né? Porque míssil balístico, ele tem que ser avisado, né? Ah, é? Tem que ser. Porque aciona um alarme lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem um monte de satélite ali no espaço... Monitorando. Pra monitorar. O Júlio, que tá com a gente também, eu vou chamar ele daqui a pouco pra ele explicar essa parada também. Sim. E aí o Putin foi lá e deu essa resposta, utilizando que o Júlio vai falar melhor depois, né? Esse míssil balístico que não é intercontinental, mas é um míssil balístico que a gente chama de intermediário, que pode chegar até 5.500 km de distância aproximadamente. Esse míssil, ele pode estar carregado com ogivas nucleares. Nesse caso, as informações elas ainda são um pouco preliminares, tal, Sim. mas talvez nem explosivos tenham tido. Era só meio para fazer uma tática de dissuasão. Esse míssil, o Júlio vai explicar melhor, né? Com certeza aí. Ele é muito difícil de ser defendido com as tecnologias atuais. Se a Rússia resolvesse, por exemplo, disparar na casa de dezenas ou centenas de mísseis, eu diria que é praticamente impossível dele ser defendido. Inclusive com as defesas mais modernas, assim, de Estados Unidos, tal. E isso colocou uma